Hoje vamos iniciar com o candidato Humberto Leite. Candidato, nosso boa tarde. Boa tarde, Leles. Boa tarde a todos os ouvintes da Andaé FM. Boa tarde àqueles que estão nos acessando através da TV RBR. É com muita satisfação que mais uma vez estou aqui para prestar esclarecimentos ao povo de Santo Antônio de Jesus. Muito bem, candidato. Foi suspensa a carreata e hoje o senhor tem uma passeata. O senhor foi satisfeito com a suspensão da carreata? E aí? Nós estamos aqui para seguir as determinações da Justiça Eleitoral. Fizemos uma carreata muito boa, muita gente, muitos carros, muitas motos, milhares de motos, mais de 1000 motos, melhor dizendo. Então, a Justiça achou por bem suspender as carreatas, vamos fazer a nossa passeata. Desde já convidamos o povo de Santo Antônio de Jesus para comparecer, todo aquele adepto de Humberto Leite Faustino, queremos todos vestidos com a camisa azul, vermelha ou branca, ou tricolor mesmo, a camisa do Bahia, aquele que tem a camisa do Bahia, para se fazer presente nesta caminhada. Vamos sair lá do Largo do São Benedito, vamos pelas ruas de Santo Antônio de Jesus em direção da nossa querida Praça Padre Mateus, uma grande festa, e lá na praça iremos fazer um comício. Então quero todo mundo de Santo Antônio de Jesus se fazendo presente. Vamos mostrar a nossa força, a força do 12, e que vocês nos acompanhem pelas ruas de Santo Antônio de Jesus, que isto é muito importante. Nossa campanha vem crescendo, todos têm observado isto, os nossos adversários estão assustados com o nosso crescimento, não param de inventar lorotas ao nosso respeito, e a cada dia, a cada hora, o povo repudia essas informações e dão declarações públicas que estão com o 12, que estão com o Humberto Leite. Muito bem. Estatísticas econômicas dizem que o pequeno e microempresário em Santo Antônio de Jesus hoje é muito grande. O que é que o senhor pensa se eleito um projeto para fortalecimento e o desenvolvimento dessa classe em nossa cidade? Com certeza. Santo Antônio de Jesus, 10% são as grandes empresas e 90% são os pequenos, aqueles pequenos que empregam 2, 3 pessoas, 5 pessoas, mas que é a grande maioria esmagadora dos empregados em Santo Antônio de Jesus. A gente pretende, durante a nossa administração, dar incentivos fiscais, principalmente às empresas que querem iniciar o seu trabalho em Santo Antônio de Jesus, que isenção de algumas taxas, e incentivo para que eles venham a se instalar em Santo Antônio de Jesus, aqui ter seu negócio, aqui empregar gente de Santo Antônio de Jesus, prosperar a nossa cidade, trazer pessoas de fora para que se utilizem dos seus serviços, gerar maior incentivo ainda no nosso comércio. Se eleito candidato Humberto Leite, o que é que o senhor terá como incentivo, modernização da Feira Livre? Feira Livre está degradada. A gente, há 20 anos atrás, fizemos aquela reforma na feira, fizemos uma nova cobertura, construímos vários boxes por toda a feira de Santo Antônio de Jesus, construímos aqueles galpões de restaurante, então a feira foi modernizada há 20 anos atrás e de lá para cá pouco se fez. Fez-se mais um galpão, se eu não me engano, e o resto, o feirante é que vem resolvendo sem nenhuma estruturação por parte do poder público municipal. E o que eu vejo nas minhas visitas à feira, que aquela estrutura já está até em ruínas, alguns pontos de ferrugem, ameaçando até cair. E nós pretendemos fazer uma reformulação total, vamos revisar toda aquela estrutura metálica da Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, vamos corrigir e, quem sabe, o nosso deputado Félix Mendonça Júnior até já nos garantiu, num discurso que fez ali na Urbs 4, conquistar recursos para que a gente possa até fazer uma nova estrutura na Feira de Santo Antônio de Jesus, um projeto novo, com grandes modificações que venha a dar uma melhor qualidade para o trabalho daqueles que fazem a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. Então, nós temos belas propostas nesse sentido e o povo de Santo Antônio de Jesus, o feirante de Santo Antônio de Jesus, pode e deve confiar em Humberto Leite. Já fiz no passado aquela estrutura moderna, um sanitário que se viu até dias atrás, agora não serve mais porque ninguém cuidou
daquele sanitário. E nós vamos reavivar, vamos fazer uma nova feira em Santo Antônio de Jesus para que vocês sintam orgulho da nossa administração futura. Santo Antônio de Jesus, candidato Humberto Leite, não é uma cidade arborizada, não é uma cidade turística. Entretanto, já se fala em um incentivo ao turismo rural. O senhor tem algum projeto para o turismo rural, para o desenvolvimento, o crescimento do turismo rural aqui em Santo Antônio de Jesus? Olha, não só o turismo rural, é muito importante. Santo Antônio de Jesus está dando os primeiros passos na área do turismo rural, já temos alguns hotéis fazenda aqui nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, mas a gente quer fazer o turismo de eventos também em Santo Antônio, congressos durante todo o ano, com um calendário bem projetado, bem programado, e também o de festas. Vamos fazer um calendário de festas em Santo Antônio de Jesus, não vamos nos limitar só ao São João. O São João será o nosso carro-chefe, será uma grande festa. A festa do ano passado foi muito boa, nós pretendemos até melhorar. Quem sabe mais um dia de São João, um dia de festejo no São João em Santo Antônio de Jesus, para atrairmos turistas de todos os lugares da Bahia, até do Brasil, para Santo Antônio de Jesus, para que eles aqui gastem seu dinheiro, conheçam a nossa cidade. Mas para isto, meu povo de Santo Antônio de Jesus, nós teremos que reconstruir a cidade. A cidade está muito feia na sua infraestrutura, está aí as avenidas mais conhecidas da cidade totalmente degradadas e que precisam serem reconstruídas. A Rua da Linha não adianta mais chegar e tapar aquele buraco aqui e aquele buraco ali. Tem que ser totalmente reconstruída, como também a Luiz Viana e a Juraci Magalhães. Então, Santo Antônio de Jesus terá que ser reconstruída na sua infraestrutura e nós não nos furtaremos a fazer isto. Desde os primeiros minutos da nossa administração, vamos começar a buscar recursos nossos da Prefeitura e do governo estadual e federal para reconstruir Santo Antônio de Jesus, modernizar Santo Antônio de Jesus, para a gente voltar a ter orgulho de ser santo-antoniense, para que os nossos visitantes cheguem aqui e levem uma boa impressão de Santo Antônio de Jesus e não a tradicional multa, como acontece nos dias de hoje. A praça que faz o evento de São João é uma praça do governo federal doado ao município. O que é que o senhor pensa de fazer naquela praça? O que é que o seu objetivo com aquela praça? Olha, ela pertence realmente ao governo federal. A qualquer momento o governo pode dizer que quer ela de volta e a gente vai ficar a ver navios. Mas até que isto aconteça, vai dar tempo de a gente buscar outras alternativas, porque é pensamento nosso, na nossa administração, nós estendermos Santo Antônio de Jesus para fora de Santo Antônio de Jesus. Vamos construir avenidas ao redor de Santo Antônio, principalmente uma avenida em pista dupla, para que aquela pista dupla, aos poucos, seja fechada de casas, de residências, de galpões, de um local para um centro administrativo, de um local para um estádio de futebol. Então, nós vamos projetar Santo Antônio de Jesus hoje para o futuro. Nós queremos tirar Santo Antônio de Jesus de onde ela se encontra e começar a estendê-la para fora dos limites do atual município. Do município não, da cidade. Então, fazendo esta pista dupla, nós vamos interligando todas as ruas e avenidas de Santo Antônio a esta pista dupla. E ela irá sendo ocupada paulatinamente. E nós vamos também nos deslocar no sentido do Benfica. O Benfica, dentro de mais alguns anos, será um belo bairro de Santo Antônio de Jesus, pois nós pretendemos pavimentar asfalticamente aquela avenida. Aquela estrada que será uma grande avenida de Santo Antônio de Jesus. É só aguardar que vocês verão isso já a partir de 2013, próximo ano. O que é que o senhor pensa em termos de usina de asfalto? Eu, nas minhas caminhadas de 2008, garanti ao povo de Santo Antônio de Jesus que iríamos adquirir uma usina de asfalto para que a própria prefeitura começasse a pavimentar asfalticamente as ruas de Santo Antônio de Jesus. Não logrei êxito naquela oportunidade, mas a proposta continua de pé, porque de lá para cá ninguém fez 1 metro quadrado mais de pavimentação asfalto. No máximo se recuperou com tapas-buracos as ruas asfaltadas de Santo Antônio de Jesus. Mas a gente já poderia ter pelo menos umas 40 ruas
asfaltadas por cima do paralelo existente. O paralelo é uma boa base para a pavimentação asfáltica. E é pensamento nosso adquirirmos esta usina de asfalto, asfalto a frio, se for o caso, e começarmos a recobrir todo o paralelo de Santo Antônio de Jesus, começando pelas avenidas mais importantes, sempre no sentido lá do Cajueiro, da UFRB, Viriato Lobo, aquelas avenidas ali, para a gente dar uma melhor trafegabilidade até lá a UFRB, SESC e os conjuntos residenciais que estão surgindo naquele local. Ok, meus amigos, finalizamos aí a primeira etapa da entrevista com o candidato Humberto Lito. Nós vamos aos comerciais, daqui a pouco nós voltamos com a segunda etapa. Ok, meus amigos, estamos retornando com a segunda etapa da entrevista com o candidato Humberto Lito. Claro, tudo isso em nome de Mário Assis Empreendimentos Imobiliários. Olha, seriedade e compromisso com o seu sonho e seu investimento. Procurando móveis para escritório escolar, venha para Moviflex. O melhor preço a gente tem. Se a vida já é boa, em breve será ainda melhor. Vem aí uma nova vida, Clínica Odontomédica Vida. Gráfica União, kit político com menor preço e qualidade é na Gráfica União. A melhor impressão. SM Móveis, você sonha, você encontra, você ama, você se surpreende. SM Móveis, requinte na arte de decorar. Módulos Falcon é na Portimac, a boutique do seu carro. Portimac, em frente à biblioteca, mais ampla e confortável. Se a vida já é boa, em breve será ainda melhor. Afinal, a cidade precisa sorrir. Vem aí uma nova vida clínica odontomédica. Bom, então vamos voltar com o candidato Humberto Lito. E eu queria, candidato, lhe perguntar o que o senhor tem de novidade para a juventude de Santo Antônio de Jesus? Meu caro Leles, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, nós vamos criar na nossa administração a Secretaria da Juventude. Vocês vejam o interesse que eu tenho em resolver o problema da juventude em Santo Antônio de Jesus, uma secretaria ampla, ela vai ser gerida por um jovem que eu digo de ideias jovens, né? Quer dizer que tenha 20 anos de idade, mas alguém de ideias jovens, alguém que seja realmente uma liderança em Santo Antônio de Jesus, porque essa secretaria irá gerir tanto na área do esporte, na área da cultura, na área do lazer, nós vamos juntar tudo e será uma grande secretaria, inclusive ela irá cuidar da capacitação dos jovens de Santo Antônio de Jesus, vamos aproveitar os colégios municipais, já tem um colégio aqui em Santo Antônio de Jesus também com esta finalidade, porque está chegando em São Roque do Paraguaçu um celeiro de empregos e a gente tem que dotar o jovem de Santo Antônio de Jesus, treinar o jovem de Santo Antônio de Jesus para disputar esses novos empregos. Mais de 50 mil empregos serão gerados nos próximos 10 anos em São Roque do Paraguaçu e a gente quer, com isso, trazer a força do trabalho também aqui para Santo Antônio de Jesus. O jovem vai sair, vai trabalhar em São Roque, vai retornar todo dia, continuar morando em Santo Antônio de Jesus, constituindo sua família aqui em Santo Antônio de Jesus, a nossa cidade vai continuar a crescer. Vamos passar já da barreira dos 100 mil habitantes em Santo Antônio de Jesus. Então, a Secretaria da Juventude irá cuidar do jovem de Santo Antônio de Jesus, com todas as suas alternativas que nós iremos adotar nessa secretaria para afastar o nosso jovem de Santo Antônio de Jesus das drogas, do mal que as drogas proporcionam a todos nós e a família de cada um. Então, povo de Santo Antônio de Jesus, me dê esta oportunidade de cuidar do jovem da nossa cidade, porque, inclusive, na área de esporte, nós iremos construir nesta cidade um novo estádio municipal. Nós vamos também proporcionar um time de futebol para começar a disputar o acesso ao Campeonato Baiano. Nós temos vários atletas de Santo Antônio de Jesus, já com 20 anos, em condições de disputar como profissional um torneio de futebol. São mais de 40, foram treinados lá no campo do Dr. Aristides. Ainda ontem encontrei 2 lá no Mutum, na minha visita do Mutum. Eles me pediram a mesma coisa. Eles já tinham me ouvido falar antes sobre este assunto. Então é um compromisso que eu assumo. Eu quero dar ao jovem de Santo Antônio de Jesus muito lazer,
Quando eu digo que vou fazer um calendário de festa, não é só festa, festa religiosa. Não vou mais fazer micareta em Santo Antônio de Jesus, porque a micareta é coisa do passado. Do passado. Meus adversários costumam dizer, Humberto Leite vai fazer a micareta porque o grupo de Humberto Leite gosta de bagunça. Nada disso é verdade. O nosso grupo é um grupo simples, mas feito por pessoas de bem de Santo Antônio de Jesus, que estão construindo Santo Antônio de Jesus. E eu tenho muito apreço pelas pessoas mais simples de Santo Antônio de Jesus. É por isso que costumo ter uma votação muito grande nesta cidade. Então, confie em mim, povo de Santo Antônio de Jesus, confie em mim, juventude da minha terra, que eu estarei trabalhando por vocês, para capacitar vocês, para gerar empregos em Santo Antônio de Jesus, fora de Santo Antônio de Jesus, e que vocês permaneçam aqui. Eu quero vê-los vivendo em Santo Antônio de Jesus. Se eleito, o que é que o senhor pensa em fazer com referência à proteção à mulher? A mulher já tem, não tem aqui em Santo Antônio de Jesus uma delegacia específica para a mulher, mas já está na hora da gente pensar nisso. Santo Antônio, nos últimos anos, nós temos muitas pessoas, eu soube que mais de 30 mil pessoas estão vivendo em Santo Antônio de Jesus por conta do Hospital Regional, das universidades para que vieram, são professores, professoras, o Hospital Regional, médicos, enfermeiros, atendentes. Então, nossa população está sofrendo uma mudança. Até culturalmente, a gente já vê a mudança em Santo Antônio de Jesus. E metade desse povo que vem para cá são mulheres. Então, nada mais justo que a gente comece a pensar na mulher, até de proteção, logo com uma delegacia específica. As gestantes terão, na nossa administração, um cuidado especial. Eu quero cuidar do santo antoniense desde que ele está no ventre da mulher. Nós vamos botar nos nossos postos de saúde um atendimento específico para as mulheres grávidas. Vamos cuidar das crianças quando eles nascerem. Com 2, 3 anos eu quero ver essas crianças bem cuidadas em creches que nós faremos construir ou melhoraremos. Então eu prometo ao povo de Santo Antônio de Jesus, nós vamos entrar numa outra época. O século XXI começou para todos, mas não começou em Santo Antônio de Jesus. Então está na hora da gente apagar o que vem acontecendo em Santo Antônio de Jesus, libertar o povo de Santo Antônio de Jesus deste atraso que a gente vem vivendo e realmente darmos passos largos para o futuro, para o século XXI que já chegou para todos. O senhor falou aí na gravidez da mulher, nós não temos em Santo Antônio uma UTI neonatal. O que é que o senhor vai fazer para conseguir isso para Santo Antônio? Olha, é um desejo de todos e eu não posso me furtar isto. Dias atrás eu fiz uma reunião, uma grande reunião, com os médicos da Santa Casa de Misericórdia e eles até acreditam que com esses leitos de neonatal na Santa Casa de Misericórdia até vai aumentar o fluxo de serviços lá naquele hospital. É minha intenção recuperar o hospital, já tenho dito isso. Ainda hoje de manhã, numa palestra que eu estava fazendo lá, numa das empresas no Distrito Industrial, um jovem me perguntou sobre isso, eu digo, não, eles estão espalhando, Humberto, que você vai demolir a Santa Casa de Misericórdia. Vocês vejam o povo de Santo Antônio de Jesus, que é a central de fofocas dos nossos adversários, é muito grande em Santo Antônio de Jesus. Eles querem me transformar no vilão desta cidade, quando, na verdade, eu sou um batalhador, um incansável batalhador, um dos 5 santo-antonienses que mais trabalhou por esta cidade. Está lá o serviço de água, está lá o URBS 4, está lá o Hospital Regional iniciado da minha administração, são centenas de ruas calçadas na nossa administração, todas as estradas da zona rural. Então, eu me considero um dos 5 santo-antonienses que mais fizeram por Santo Antônio. E olha que eu só fui prefeito por 4 anos. Muitos foram por 10, muitos foram por 8, e eu acredito que eu tenho muito mais a mostrar ao povo de Santo Antônio de Jesus do que alguns ex-prefeitos. Que tipo de mudança o senhor, se eleito, vai fazer para melhorar o trânsito da cidade? Loucura total, a reclamação total. É a Praça Padre Mateus que não foi construída, até porque eles entendem, o povo de Santo Antônio de Jesus entende que houve um estelionato eleitoral na eleição passada. O
prefeito garantiu, prometeu que iria fazer uma nova praça, chegou a mostrar maquete com muita pompa, com muita festa. O povo acreditou. Com aquilo, eu perdi algumas centenas de votos, com certeza. Mas o que aconteceu, meu querido povo? Nada, nada. Sequer o projeto vai ficar, porque eles fizeram um projeto mirabolante que a própria comunidade de Santo Antônio de Jesus não aceitou. Vamos começar do zero, vamos fazer um novo projeto para a praça principal de Santo Antônio de Jesus, que é a Praça Padre Mateus. Com relação ao trânsito, meu querido Leles e todos que estão nos acessando neste momento, vamos trazer uma equipe de engenharia de tráfego para Santo Antônio, vamos reestudar o nosso trânsito, vamos corrigir alguns defeitos que nós estamos encontrando e vamos ampliar Santo Antônio. Sem ampliar Santo Antônio, o número de veículos nunca vai caber nas ruas. Então, vamos ter que aumentar o número, 10 quilômetros mais de ruas, para nesses 10 quilômetros de ruas novas, o trânsito fluir por esses locais e diminuir o trânsito no centro da cidade. É por aí que a gente vai imaginar como será o trânsito de Santo Antônio de Jesus. Muito bem, vamos finalizar deixando para um rápido bate-papo aí com o seu público ouvinte. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, o dia 7 está se aproximando e nós queremos o apoio, o voto de vocês, santo-antonienses. A hora da mudança chegou. Nós não podemos ficar omissos ao que está acontecendo em Santo Antônio de Jesus. Os nossos funcionários públicos estão trabalhando sob pressão. Eles não querem votar na candidata do prefeito, estão sendo forçados a isto. Eles são forçados a participarem de passeatas, caminhadas diárias, não querem mais isso. O povo de Santo Antônio de Jesus quer realmente a mudança, quer uma pessoa capaz para gerir os destinos de Santo Antônio de Jesus. Entre os 4 candidatos, eu me considero o mais preparado, o mais capaz, sou um engenheiro civil e tenho muito a fazer para Santo Antônio de Jesus. Confio no seu voto, confio em vocês. É 12 na cidade. Um abraço e até breve. Ok, meu caro ouvinte, finalizamos a entrevista com o candidato Humberto Leite. Amanhã nós vamos estar com a candidata Dalva Mercedes, tá bom? Nós vamos aos comerciais, daqui a pouco nós voltamos com o programa Andaial, gente.